transplantado, tá? Bem, o rim, gente, foi o primeiro órgão que foi transplantado com sucesso. Atualmente, né, nos dias atuais, é o tratamento de escolha para aqueles pacientes renais crônicos, tá? Então, cada vez mais a gente vê, né, aumento do número de cirurgias de transplante, não só renal, né, mas de outros transplantes também, mas principalmente intervivos. Isso porque a melhora nos tratamentos imunossupressores, juntamente com o transplante, melhora muito a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes, tá? Atualmente, o Doppler é o exame de escolha para fazer o controle pós-operatório e o acompanhamento dos pacientes transplantados renais. Para isso, a gente precisa, né, conhecer quais são os achados normais, quais são as alterações que podem ocorrer e a cronologia, né, mais lógica do aparecimento dessas complicações, tá bom? Bem, o rim transplantado, ele fica geralmente na fossa ilíaca direita, porém, se houver alguma coisa, né, algum fator que contraindique a colocação dele à direita, ele fica perfeitamente à esquerda, mas na maioria dos casos, a primeira opção é a direita. Ele fica no compartimento retroperitoneal, tá? Anteriormente aos músculos ilíacos, psoas e lateralmente aos vasos ilíacos. Tá bom? A anastomose arterial geralmente é feita com a artéria ilíaca externa, porém pode variar. Se de repente aquele paciente apresentou, já fez alguma manipulação na artéria ilíaca externa, ou tem uma placa de ateroma ali que dificulta a anastomose. Então, dependendo de cada caso, né, pode mudar. Pode ser feita na artéria ilíaca interna, na artéria ilíaca comum, ou, como eu já vi algumas vezes em transplantados bebês, crianças bem pequenininhas, como essas artérias têm um calibre muito pequeno, a técnica cirúrgica é difícil, eu já vi feito na aorta, tá? E a anastomose venosa, então, é feita geralmente na ilíaca externa e interna, porém pode variar, né, também, vai depender aí de cada caso, e sempre importante lembrar que todo transplante, né, renal não é só os vasos que são transplantados, né, envolve também o transplante, né, do sistema coletor, né, o implante ureteral, tá bom? Bem, a gente já falou rapidamente no rim nativo, a avaliação sempre começa pelo modo B, igualzinho a um exame de modo Doppler, tá? Então, cortes sagitais, transversais, você vai fazer a avaliação do parênquima, a avaliação do sistema coletor, tá bom? Você vai jogar ali o mapeamento Doppler colorido. Antes de fazer a avaliação espectral, a gente faz o mapeamento colorido e você vai ver como está, né, o fluxo, a vascularização desse rim, tá bom? Geralmente, como a localização do rim transplantado do enxerto ele é superficial, costuma ser mais fácil o exame destes pacientes do que nos exames de rim nativo, né? E principalmente em pacientes pediátricos, muitas vezes quando você troca o transdutor e utiliza um transdutor de frequência maior, você consegue avaliar muito bem ali o local da anastomose, né? E da vascularização do parênquima, tá? Lembrar que os enxertos renais geralmente, né, apresentam algum grau leve de dilatação do sistema coletor, que é normal, né, decorrente o quê? De denervação do sistema nervoso autônomo, né, algum grau de disfunção na juve, lembrar que foi feito um implante ali de ureter, né, e às vezes também por uma produção maior de urina, né, naquele paciente, porque ele tem um rim único só. Tá bom? Quando a gente começa a ver dilatação de cálice, não da pelve, dilatação da cálice, que da pelve a gente viu que algum grau, né, leve é normal, a dilatação calicinal aí já levanta, né, a suspeita de que pode ter algo errado e aí você precisa fazer um estudo para descartar algum processo obstrutivo, tá bom? No mapeamento do rim, aqui eu estou falando do rim transplantado, mas é igual para o rim nativo, né? O mapeamento, ele vai mostrar uma vascularização uniforme do rim, né? Sem áreas avasculares, com esse padrão de ramificação tanto das artérias quanto das veias, tá bom? A artéria renal e as artérias segmentares vão apresentar, então, esse traçado espectral arterial, né? Que é um pico sistólico que sobe rápido, agudo,
né? Geralmente apresentando aquele pico sistólico precoce seguido do segundo pico sistólico, um fluxo diastólico cheio anterógrado, porque é um leito de baixa resistência. O padrão de fluxo venoso, ou ele é laminar, né, ou ele pode ser levemente ondulado, como esse daqui que a gente está vendo aqui, né? Parece até a veia porta. São critérios aqui é um exemplo, ó. Então a gente pega no hilo, né? Então você vê o rim transplantado, a veia, a artéria e aqui a artéria ilíaca externa. Acho que era externa, aqui eu coloquei interna, mas acho que não sei se era, acho que pode, não tenho certeza se ele lia aqui interno ou externo, porque faz tempo, é algum caso que eu fiz aí. A gente pega a artéria próxima aqui na região da anastomose, sempre cuidado com o ângulo Doppler, você vai colocar na direção do fluxo, seguindo a direção do fluxo, você vai fazer a medida do pico sistólico, tá bom? O ideal é fazer sistólico, diastólico e o valor de IR. E aí, vocês podem ver, no local aqui, né, pertinho da anastomose, a gente vai adquirir a velocidade do pico sistólico na artéria ao qual ela está anastomosada. Se for a ilíaca externa, externa, se for a ilíaca interna, interna, se for a aorta, você vai medir a velocidade no local onde foi feita a anastomose para poder fazer a relação, tá? Então, é considerado normal a velocidade no pico sistólico, então, de 200 a 250, né? Esse pico sistólico agudo, fluxo diastólico anterógrado, né, cheio, e a relação da velocidade, essa velocidade sobre essa velocidade, menor que 3. Né? Então, aqui no caso, 89,8 dividido por 123,6 vai dar menor que 3, está normal. Então, esse é um exame normal. Apresenta todos os parâmetros dentro da normalidade, tá bom? Isso aqui eu coloquei aqui, que é uma curiosidade, porque às vezes no exame você pode estranhar. Quando você está fazendo a avaliação da artéria ilíaca, para você pegar o espectro de onda e a velocidade, se você colocar o seu volume de amostra antes da anastomose da artéria renal, né? Então, o que acontece aqui? O sangue que vem aqui, ele encontra duas vias de saída, uma para a artéria renal e a outra para seguir para a artéria ilíaca, né? Então, essa artéria renal aqui acaba servindo como um alívio ali da pressão, né? Então, se você colocar o seu volume de amostra antes, cranial, a anastomose, você pode encontrar um padrão de onda de menor resistência, sem aquele componente trifásico, o reverso, tá bom? Se você, por outro lado, colocar o seu volume de amostra depois da anastomose, dali para frente é só vascularização periférica. Então, nesse caso, você tem que ter um traçado espectral de alta resistência, com o componente reverso aqui, tá bom? Diastólico inicial reverso, tá? Faz parte da avaliação aqui, não só do enxerto, mas do rim nativo também, a avaliação das artérias intrarrenais. Na minha época, quando eu comecei a fazer, a gente avaliava as segmentares, interlobares e as arqueadas. Atualmente, eu não vejo ninguém fazer arqueado, né? Faz segmentar e interlobar. Aí você me fala, mas como é que eu vou saber qual que é segmentar, qual que é interlobar? Segmentar são aquelas mais calibrosas que saem diretamente da artéria renal. Então, a artéria renal entrou no rim, ela vai dar segmentar superior, médio e inferior. Então, são aquelas mais calibrosas, né, mais próximas ali da região central do hilo, né, do hilo renal, e que sai, então, diretamente da artéria renal. As interlobares, então, já é a divisão, já é a continuação da artéria, de cada uma das artérias segmentares. Se você não souber, você pega como parâmetro anatômico uma pirâmide renal. Então, essas artérias que passam entre as pirâmides renais são as artérias interlobares, tá? As artérias interlobares e segmentares apresentam um espectro de onda muito parecido, né, e os parâmetros também parecidos com o da artéria renal, tá bom? Bem, passando agora para o transplante propriamente dito, quando a gente
encontra, né, você está diante um paciente transplantado, aquele paciente pode apresentar vários tipos de complicações, né? Então, complicações vasculares, parenquimatosas, coleções, complicações urológicas e outros. Coloquei ali os mais que não encaixavam nos outros. A gente vai começar falando das complicações vasculares, né, que é de maior interesse para a aula aqui do Doppler, tá bom? Essas complicações vasculares são responsáveis pela perda do enxerto em 3,5% a 16%, né, dos pacientes, e elas podem ser divididas, né, em agudas ou precoces, complicações tardias e aquelas relacionadas à biópsia. Por que está aí especificamente relacionado à biópsia? Paciente que é transplantado renal é um paciente que ao longo da vida dele acaba sendo submetido muitas vezes à biópsia, porque é o único jeito de você definir com certeza se aquele paciente tem ou não rejeição, né? E esse é um diagnóstico que é fundamental, né, para que você não perca aquele enxerto renal. Então, esses pacientes acabam fazendo, né, biópsias, tá? Muitas vezes, muitas não, algumas vezes você pode ter até recidiva da doença de base, né, no transplante renal. Aqueles GESFs, assim, eles tendem, né, eles podem recidivar, né, e voltar a comprometer o enxerto renal, tá? Bem, vamos começar falando das complicações agudas, tá? Então, a primeira delas é a trombose de artéria renal. A trombose de artéria renal, ela é rara, a gente não vê muito, tá bom? Realmente é pouco que a gente vê, menos de 1%, né? Quando ocorre, ou ocorre no intraoperatório ou no pós-operatório imediato. É aquele que requer diagnóstico rápido, né? Na tentativa, né, de você salvar, né, você vai tentar salvar aquele enxerto por uma trombectomia ou por uma trombólise. Tá bom? O que a gente vai ver no nosso estudo do Doppler? A gente não vê, né, nem fluxo arterial, nem fluxo venoso. Se você não tem fluxo arterial entrando na veia, você não vai ter fluxo saindo, né? Então, é aquele enxerto que você coloca o Doppler, não pinta. Não pinta, você diminui a escala, aumenta ganho, troca o transdutor, não pinta, tá? Então, trombose de artéria renal. Quais são as causas, né, de uma trombose de artéria renal? Você vai ver que essas complicações agudas, quase todas, têm os mesmos fatores causais, né? Então, as mesmas causas podem levar a vários tipos de complicação vascular na fase aguda. Tá? Então, desproporção entre vasos, doador-receptor, né? Então, um vaso é menos calibroso do que o outro, né? A gente vê isso mais aonde? Nos pacientes pediátricos, né? Pacientes pediátricos que têm o calibre dos vasos das artérias menores mesmo, né? Então, este tipo de desproporção propicia as complicações, tá bom? Dificuldade técnica, então, anastomoses complexas, tudo que é difícil, né, acaba levando a uma lesão maior de parede arterial, de parede de veia, né, leva a uma lesão do endotélio ali, né, que é um dos fatores que podem levar a trombose, né. Kinking ou acotovelamento, né, isso é quando geralmente a artéria do doador fica muito longa. Então, às vezes, se a da artéria que veio com o rim transplantado fica muito longa, às vezes ela pode levar a um acotovelamento, levando, né, a complicações, tá bom? Hipotensão, né? Então, hipotensão, seja de qualquer causa, seja ele hipovolêmico, seja séptico, né? Então, hipotensão equivale a estase sanguínea, né? Então, aquele sangue que tem fluxo muito lento ou que fica parado vai trombosar. Tá? Então, hipotensão é outra causa, né? Estados de hipercoagulabilidade, né? Então, discrasias sanguíneas também, né? E rejeição aguda severa. Tá? Então, essas são causas de trombose arterial. Bem, outra causa, complicação aguda, é trombose de veia renal. A trombose de veia renal a gente vê com mais frequência que o da artéria, já vi algumas vezes aí, né? Tipicamente ocorre no pós-operatório imediato, ou seja, entre 3º e 8º dias de transplante, tá? Esse paciente,
É aquele paciente que sai do centro cirúrgico, na hora que você faz a anastomose do transplante renal e o cirurgião tira o clamp ali, tira o clipe, né, e começa a reperfundir o enxerto, o transplante, ele adquire, né, uma cor rosada e o paciente geralmente sai do centro cirúrgico já apresentando algum grau de diurese. Tá? Então, indicando que aquele enxerto tem função. A maioria funciona assim, né? E aí, aquele paciente sai do centro cirúrgico, vai para a enfermaria, ele estava lá bem, de repente, né? Ele começa a se queixar de dor, aumento de volume no local, né? Ele entra em oligoanúria, para de urinar, né? E os níveis de ureia e creatinina que estavam descendo, de repente, começa a subir de novo. Apresenta uma disfunção aguda, abrupta do enxerto, né? Então, a gente tem que pensar em trombose de veia renal. Tá bom? As causas de trombose de veia renal, veja só, são as mesmas. Dificuldade técnica, né, levando a uma anastomose disfuncional ou lesão de parede, desordens de coagulação, hipovolemia, fluxo lento secundário à rejeição. O que tem de diferente aqui é a coleção, compressão por coleção. Essa coleção pode ser hematoma, pode ser urinoma, pode ser linfocele, né? Por quê? Porque a parede da veia é diferente da parede da artéria. A gente sabe que a artéria tem uma parede mais grossa, mais desenvolvida, ela é mais resistente, né? Então é mais difícil de um urinoma ou de um hematoma ir lá e comprimir a artéria a ponto de causar uma trombose, mas a veia não, né? A veia, ela é facilmente colabável, né? Então, quando você tem uma coleção que está ali empurrando a veia e colaba a veia, aquilo leva a uma estase do fluxo e pode causar, então, uma trombose, tá bom? Aqui o exemplo aqui, ó, de uma trombose de veia, né, de uma peça, tá? De um enxerto, tá bom? Bem, como é que a gente faz, quais os achados, né, de ultrassom Doppler nesse paciente, né? Tá aqui, vocês vão ver em todos os livros, conteúdo ecogênico na veia. Na teoria é muito bonito, seria fácil se a gente conseguisse ver, né, esse conteúdo ecogênico na veia, mas na maioria das vezes é difícil da gente ver, né? A gente já viu que essa trombose ocorre principalmente naquela fase pós-operatória imediata. O paciente está com curativo, está com hemorragia, está tudo demasiado, né? Então, muitas vezes a gente não consegue, é normal que a gente não consiga ver esse conteúdo ecogênico na veia. Você vai fazer o quê? Você vai jogar o seu mapeamento Doppler colorido lá, né? Quando você joga, você vê fluxo arterial, mas não vê fluxo venoso, né? Então, ausência de fluxo na veia renal. Tá bom? Aí você vai lá, você vai tentar fazer o exame, você vai fazer a avaliação da artéria renal dele e das artérias intrarrenais. O que você encontra? Um fluxo de alta resistência nas artérias. O fluxo, a resistência é tão alta que quando você faz a aquisição do seu espectro de onda, você vai encontrar isso. A diástole reverte, né? Então, o que significa isso? Você tem o rim que está dentro de um compartimento fechado, não expansível, que é a cápsula renal. A cápsula renal, ela não é deformável, ela não expande e volta, né? É diferente da bexiga, né? Então, você tem um rim que está dentro de um compartimento que é fechado. Pensa numa caixa de vidro. Aí você tem um tubinho lá por onde entra o sangue, você tem um tubinho por onde sai o sangue. Então, a artéria e a veia. Tá? Então, pensa numa caixa, você tem um tubinho que entra água, outro tubinho que sai água. Você vai lá e, pum, coloca um clipe ali no tubinho que sai a água. O que vai acontecer com essa água que tenta entrar na caixa? Começa a encontrar uma resistência muito alta. É exatamente o que acontece na artéria renal. Tá? Então, essa resistência é tão alta que na sístole, quando o coração bombeia o sangue, a artéria consegue levar o sangue para a artéria, para o rim. Só que na hora que o coração relaxa na diástole, o sangue reflui, ele volta, tá? Então fica esse aspecto aqui, né, de diástole invertida, reversa, que a gente fala que pode ser em U, mais ou menos assim, ou em platô. Muitas vezes eu vejo assim em platô, né? Então, você viu o paciente que está dor, aumento de volume, oligoanúria, parou de urinar, não tem mais diurese, a ureia creatinina começou a subir, você vai lá e faz o exame, você encontra padrão arterial desse jeito, você tem que pensar nessa possibilidade de trombose,
tá? De veia venosa. Muito cuidado. Esses pacientes, a gente sempre tem que fazer avaliação espectral. Não dá para você fazer avaliação só pelo modo colorido. Por que que eu falo isso? Porque se você, imagina um rim ali, né? Você está vendo o rim, você jogou o mapeamento colorido, aí a artéria vai para frente, o sangue está indo para frente, o que acontece com a artéria? Ela pinta de vermelho. Na hora que o sangue reflui, a artéria pinta de azul. Então, quando você olha só o mapeamento do colorido, você vê vermelho pintando, azul pintando. Aí você pega e fala, não, tá tudo bem, tem artéria e tem veia. Na realidade, não tem. É a mesma artéria que está pintando de azul e vermelho, vermelho e azul. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi gente errar por causa disso. Né? Ah, não, mas tinha fluxo vermelho, tinha fluxo azul. Tem que botar o espectro de onda e você vai ver que a mesma artéria que pinta de azul é a mesma artéria que pinta de veia, de vermelho, tá bom? Então, cuidado, fazer sempre, né, análise espectral, tá? Outra coisa, né, o trombo não necessariamente pode interromper completamente a veia toda. Né? Você pode ter uma trombose parcial da veia, você pode ter uma trombose só de um segmento da veia. Né? Então tem que fazer um exame que é completo, né? Mas invariavelmente, independente da trombose ser completa, parcial, ou de pegar um segmento, metade do rim, a outra metade está normal, a gente vai ver este tipo de espectro na onda arterial, aumento de resistência, tá? Bem, outra complicação aguda é infarto segmentar, em que você tem uma oclusão de uma das artérias segmentares. Pode ser a superior, pode ser a inferior, aqui no caso é a superior, aqui no caso é a inferior. A gente vai ver como áreas avasculares, né, no Doppler, geralmente ficam hipoecogênicas, e você joga o mapeamento, é uma área que não colore. Aqui, acho que já está quase na fase aqui, já de necrose cortical, né, então já está mais heterogêneo, tá? E esses pacientes também vão apresentar aumento de resistência na artéria renal, tá? Então, diástole com fluxo retrógrado na artéria renal principal e seus ramos, tá bom? Bem, saímos das complicações agudas e vamos falar de complicação tardia. Gente, complicação tardia, a principal é o quê? Estenose de artéria renal. Estenose de artéria renal é a complicação vascular mais frequente. Né? Então, se você não levar em conta agudo tardio, né, se cair na prova qual é a complicação vascular mais frequente no transplante renal, é a estenose de artéria. A gente está cansado de ver. Né? A estenose de artéria não é um diagnóstico que você vai pensar no paciente que tem 5, 6, 7 dias de operado. Por quê? Porque é uma complicação que precisa de mais tempo, né, para se estabelecer. Tá bom? Então, é de apresentação tardia, então 3 meses a até 2 anos de pós-operatório, né? Essa estenose pode estar associada à aterosclerose da artéria doadora, técnica de estrutura, trauma na artéria, né? Pressão, acotovelamento ou torção, tá bom? Geralmente esta estenose ocorre aonde? No local da anastomose, porém pode ocorrer em qualquer ponto ao longo da artéria, tá? Esses pacientes, quando é que você desconfia de que o paciente está fazendo estenose de artéria renal? Né? É aquele paciente que mantinha tudo normal, os parâmetros normais, de repente ele começa a apresentar hipertensão arterial, né, que vai ficando de difícil tratamento. Né, fica refratária a tratamento e começa a ocorrer perda da função renal. Então, ureia, creatinina, né, começam a subir. Tá? Então, esse paciente vem para a gente para fazer avaliação de estenose de artéria renal. Tá bom? E quais são os parâmetros que a gente utiliza para fazer esse diagnóstico? Gente, os parâmetros são iguaizinhos, o que muda são os valores, né? Alguns valores, só da velocidade da artéria, né? Então, método direto ou critério direto são aqueles observados na artéria renal, no local da estenose, e os critérios indiretos ou método indireto são aqueles que ocorrem distalmente à estenose, ou seja, nas artérias intrarrenais, tá? O que a gente vai encontrar aqui no local
da estenose na artéria renal? Aumento da velocidade do pico sistólico. Então, maior que 200, 250, tá? Como aumentou a velocidade aqui, quando você faz a relação com a artéria, essa relação fica aumentada. Então, a relação aorto-renal ou ilíaco-renal, aqui no caso é ilíaco-renal mais ilíaco-renal, maior que 3, tá bom? Então, esses são os critérios diretos. Os critérios métodos indiretos são aqueles que você vai ver nas artérias segmentares e interlobares. O que a gente vai ver lá? Padrão de fluxo pós-estenótico, tardos parvos, né? Aquela onda achatada, né, de baixa resistência. A aceleração sistólica inicial menor que 350 centímetros por segundo ao quadrado e o tempo de aceleração maior que 0,07 ou 0,08 em alguns dados de literatura. Isso pode variar, tá, gente? 0,07, 0,08, né? Aqui, às vezes, vocês vão encontrar 300, mas a maioria utiliza 350. A velocidade de pico sistólico é mais ou menos ali 200, 250. Na prática, eu utilizo uma velocidade maior ainda, né? Eu utilizo 350, 300, 350 para a gente não ter falso positivo, tá? E aqui sempre, né, a mesma observação para todos os exames de Doppler. Cuidado com o ângulo Doppler, não deve ser maior que 60 graus e a gente sempre utiliza a maior velocidade de pico sistólico obtida naquela região, né? A gente não faz uma medida só, você faz 2, 3, 4, né? E vai utilizar a maior, tá? Imagina se você aqui, ó, num exame que você está usando um critério de velocidade, você vai lá e coloca um ângulo de 65 graus, né? E você adquire ali um exame, né? Você está dando um resultado num exame baseado numa técnica errada, né? Então, sempre tem que ser muito criterioso aqui em relação ao ângulo que a gente utiliza, tá? Bem, aqui é um exemplo. Tá bom? Aqui é um paciente masculino de 14 anos, foi transplantado, fez o transplante em maio de 2011, apresentava nos exames todos normais. É um paciente que começa a evoluir com disfunção de enxerto, hipertensão. Na hora que ele vem fazer o controle, 8 meses depois, olha só, a velocidade de pico sistólico na artéria, né, no local da anastomose, 561 centímetros, tá bom? Então, muito elevado. Tá? Esse é um paciente, ó, que foi tratado. Isso daqui é imagem que a gente adquire com transdutor de alta frequência. Dá para fazer isso nessas crianças pequenininhas. A gente consegue ver até o stent, tá vendo? E o stent, ele melhorou, né? A estenose, ele não fez a correção de 100%, ele continua ainda, tem uma estenosezinha residual. Se você comparar a artéria renal normal aqui, onde está o stent, você vai ver que ela mantém um certo grau de estenose, porém, no controle a gente observa que a velocidade, apesar de continuar alta, né, melhorou bastante, tá? Aqui é um outro caso, né? O paciente fez transplante em março de 2017. Esse daqui é o exame dele inicial, né? Então, artéria renal, bonitinha, né? Com os dois picos sistólicos, pico sistólico precoce, com pico sistólico, velocidade de 102, bonitinho, né? Artéria ilíaca aqui, velocidade de 89, relação 1,1, tudo normal, bonitinho. Isso em março de 2017. Aí ele volta em agosto de 2017, né? Com esse exame, tá? Velocidade de 340 centímetros por segundo, tá bom? Os dados clínicos são super importantes. Você vai perguntar para o paciente, para o acompanhante, olha, como é que está a pressão? A pressão está normal? Né? A pressão está alta? Subiu a pressão? Né? Então, sempre mais dados, né, nos auxiliam no raciocínio, tá? Bem, vamos passar agora para as complicações relacionadas à biópsia, tá? Aqui, a primeira dessas complicações é a fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa a gente vê bastante, né? Por que que se forma a fístula? Quando faz-se a biópsia, né, aquela agulha, né, a própria agulha acaba criando uma comunicação entre uma artéria e uma veia que não deveria existir.
Tá? Então, por isso que a fístula arteriovenosa é frequente nesses pacientes transplantados. A gente observa em 10 a 17% desses pacientes. A maioria dessas fístulas são pequenas, de baixo débito, não dão sintoma, não comprometem a função renal e vão se resolver espontaneamente. Né? Porém, eventualmente, em alguns casos, essas fístulas são grandes. Né? Elas são grandes com débito alto. Na hora que você tem um débito muito alto, o que acontece? Você desvia sangue direto da artéria para a veia. Né? Então, você começa a ter disfunção renal desse rim. Você tem um hipofluxo desse rim levando a uma hipertensão renovascular e uma disfunção, né, renal. Né? Nesses casos, nesses pacientes em que a fístula tem alto débito e que tem repercussão, eles precisam ser tratados. Tá? Existe um aspecto assim super característico, né, dessas fístulas arteriovenosas. Né? As fístulas arteriovenosas, devido às velocidades altas no local, você está pegando um sangue arterial jogando diretamente num leito de baixa resistência, então as velocidades são altas. Né? Você vai encontrar, logo que você põe o Doppler, geralmente você encontra uma área de mosaico, né, de turbilhonamento de fluxo, parece um aliase, né? Então você encontra uma área que brilha, assim, que pinta de todas as cores. Tá? Quando você pega a artéria, né, daquela fístula, a artéria está levando o sangue direto para uma veia. Leito de baixa resistência. Então, o que você vai ver? Uma velocidade alta, o sangue passa fácil, né? Com um fluxo diastólico alto, porque ele não encontra resistência. Tá? Então, a artéria nutridora daquela fístula tem velocidade alta com padrão de baixa resistência, diástole cheia. Tá? Em contrapartida, o que está acontecendo com a veia? A veia está recebendo sangue arterial. Né? Então a veia apresenta um fluxo que é pulsátil de alta velocidade, né? Então ele apresenta um sangue arterializado, tá bom? Turbulento, pulsátil de alta velocidade. Então esses são os achados característicos de uma fístula arteriovenosa, tá? Aqui um exemplo, né? É o mesmo exemplo desse Doppler, é o mesmo paciente que eu acompanhei, tá? Então esse paciente é um paciente que tinha feito uma biópsia renal de 8 anos. Tinha feito uma biópsia renal há 4 meses, começou a evoluir com disfunção de enxerto, né? Então, aquele Doppler corresponde a este estudo angiográfico, está aqui a fístula, né? Então, artéria e veia, né? Formando uma fístulazinha. Foi feito, né, a embolização dessa fístula. Aqui é um outro caso, paciente de 11 anos, olha só, artéria, veia, né, e a comunicação aqui meio arciforme aqui, né? Esse paciente foi tratado, né, colocou-se aqui, então, fez a embolização dessa fístula. Aqui no controle pós-operatório a gente não vê mais, né, esse aspecto, a gente não vê mais esse aspecto aqui bonito, em arco. Né? Então ele sumiu e no lugar a gente vê o que? O material de inclusão, né, cirúrgica aqui, material da embolização, mostrando então que foi resolvido ali o pseudoaneurisma, tá? Bem, a outra complicação relacionada à biópsia é o pseudoaneurisma, tá bom? O pseudoaneurisma não é frequente da gente ver no rim transplantado, no enxerto, tá bom? Lembrar que ela pode ocorrer intra ou extra-renal, né? Podem ocorrer na anastomose renal, né? Eu comentei aqui numa das aulas que eu acompanhei um caso, né, de pseudoaneurisma de artéria renal, né, por um processo infeccioso da artéria. Né? Então acabou formando um aneurisma micótico que depois acabou complicando, né, com formação de pseudoaneurisma, tá? Bem, eles aparecem geralmente a médio prazo, geralmente pós-biópsia, pós-infecção ou por deiscência, né? O pseudoaneurisma não é um aneurisma de verdade, né? Então é um hematoma, né? Então você tem que ter algum ponto de lesão da artéria, seja por biópsia, seja por infecção ou algum pontinho ali da anastomose que desfez, que leva a um extravasamento de sangue, um hematoma que é organizado pelas partes moles,
Só que esse hematoma, ele tem essa particularidade de continuar com uma luz no meio, com fluxo, né? E unido à artéria, tá bom? Então, pseudaneurisma é isso. No ultrassom, a gente vai ver o quê? Uma lesão que parece um cisto, pelo modo B, né? Só que quando você coloca o Doppler nele, você vai ver fluxo nele, né? E a característica do fluxo do pseudaneurisma, né, é sempre assim, né? Muito sugestivo, né? Ele apresenta um fluxo bidirecional no interior dele, né? Então é um fluxo que vem pela artéria, sai pelo buraquinho, né? Pela deiscência ou pelo local da punção, então sai por aquele orifício, dá a volta no pseudaneurisma, então ele pinta metade de uma cor, ele dá a volta, pinta com a outra cor, volta e sai pelo colo e continua na artéria, tá? Então ele tem esse aspecto, né, bidirecional, sempre com essas duas cores, que recebe esse nome, né, sinal de yin e yang, devido à semelhança, né, com esse símbolo. Se a gente colocar o Doppler, a seu volume de amostra aqui no colo, né, você vai encontrar um fluxo bifásico. É um sangue que entra, que sai, um sangue que entra, que sai, sangue que entra, que sai, sangue que entra e sai. Tá? Então, esse é o aspecto muito sugestivo de pseudaneurisma em qualquer lugar, tá, gente? Bem, eu coloquei aqui as outras complicações, né, rapidamente, porque são complicações que podem dar repercussão na perfusão do enxerto, tá bom? Então, rejeição. A rejeição, gente, existe um tipo de rejeição que é chamado de hiperaguda. A rejeição hiperaguda, ela é muito rara, ainda bem, e ela é muito rápida, né? Então, ocorre minutos ou horas após o transplante, né? Então, aqui é um exemplo ainda no intraoperatório, né? Então, quando o cirurgião faz a anastomose dos vasos, termina ali, e ele tira o clamp ali para o rim voltar a ser perfundido, esse rim, ele começa a adquirir um tom que é rosado, né? Nessa rejeição hiperaguda, não. Ele começa a ficar escuro, tá? E perde totalmente a função dele. Nesses casos de rejeição hiperaguda, não tem o que fazer. Não tem, né? O tratamento é enxertectomia. Você tem que retirar esse enxerto. Ele é intratável, não tem. Você perdeu esse enxerto. Tá? Então, ainda bem que é rara. Tá? Bem, a rejeição aguda, né, ela é menos frequente quando é realizado intervivos, né? Pode estar presente em 20 a 30% dos que fazem transplante por doador falecido, né? O pico de incidência ocorre entre primeira e terceira semanas de pós-operatório e normalmente, gente, na maioria das vezes, quando você vai lá fazer o exame de ultrassom, pelo modo B, o rim a gente não percebe muita alteração, parece um rim normal, né? Na maioria das vezes parece um rim de aspecto normal. Olha, o aspecto ecográfico está preservado, né? Porém, nos casos em que a rejeição é muito severa, a gente pode ter alteração sim, né? Então é um rim que fica grande, né? Em que fica preto, né? Muitas vezes você perde a diferenciação córtico-medular e muitas vezes, devido ao edema, você pode ter uma obliteração do seio renal, né? Aquele parênquima fica tão inchado que vai lá e comprime, né, o seio renal, que o seio renal fica assim, em fenda, tá? Mas isso ocorre nos casos mais acentuados, mais severos, tá? Bem, e aqui o importante, né? Quando a gente vai fazer o Doppler dessa rejeição, o Doppler pode dar normal. Ah, o Doppler está normal, né? Ou o Doppler, quando dá alterado, ele dá um aumento dos índices de resistividade. O IR, a gente já viu normal até 0,70, 0,75, né? Começa a dar IR alto, 0,80 e pouco, 0,90 e pouco, 1, né? Às vezes inverte a diástole, tá? Mas cuidado, né? Cuidado. O aumento de resistividade, ele é um achado que é inespecífico. Ele pode ocorrer por necrose tubular aguda, que é outra complicação parenquimatosa aguda, pode dar por toxicidade por ciclosporina, a gente já viu trombose de veia renal, né? Então, é um achado que é inespecífico, tá? Não vão lá fazer o exame, achou índice de aumentado e falar, ah, não, é rejeição. Não é não,
Pode até ser, mas não dá para dar certeza, tá bom? Então, é um achado que é inespecífico, tá bom? Bem, aqui é um exemplo de rejeição aguda e aqui, nesse caso, a gente sabe falar que é uma rejeição severa, né? Importante por quê? Porque olha o formato desse rim, ele perde toda a morfologia dele, normal, né? Aqui onde que você vai dizer que é medular, que é cortical, que é pirâmide, né? Então, nas rejeições acentuadas, importantes, o rim pode aumentar de tamanho, perder diferenciação córtico-medular, né? O seio renal pode ficar obliterado, né? Tudo isso devido ao edema. Quando você vai lá fazer o estudo Doppler, se adquire os espectros, você vê que a resistência é tão alta que existe um componente retrógrado do fluxo na fase diastólica, tá bom? Aqui é um exemplo é um outro paciente, né? Você vê que é um outro rim em que mostra um aumento de resistividade, porém não tão importante, tá bom? Mas a gente olha aqui, ó, IR 0,82 está aumentado, tá bom? Bem, necrose tubular aguda é outra complicação parenquimatosa aguda, tá? É super comum, né? É frequente da gente ver no transplante renal, principalmente naqueles de doadores falecidos, tá bom? Por quê? Porque nos doadores, no rim que vem de um doador falecido, o tempo de isquemia fria é prolongado. Quando você tem transplante intervivo, o que você faz? Você tem um paciente numa sala, paciente na outra. Um rim sai daqui, ele vem para cá, né? Então, esse tempo de isquemia é curto, né? No doador falecido, não, gente. Né? Até esse rim desse falecido chegar no doador ali da fila, né? Então, esse tempo de isquemia é prolongado, né? Então, essa isquemia prolongada, essa hipoperfusão, leva a uma lesão desses túbulos renais. Né? Então, os túbulos renais, o epitélio que reveste os túbulos renais, ele entra em necrose e começa a descamar. Ele descama e forma rolhas, forma tampões ali, né? Levando então a essa necrose tubular. Nessa fase, né? O que acontece? O paciente ele vai apresentar disfunção de enxerto, né? Então ele tem uma oligoanúria, ureia creatinina aumentados. Né? E quando você vai fazer o Doppler dele, você vai encontrar padrão de resistência alta, tá? Então, RI aumentados, ausência de fluxo diastólico, às vezes até de componente reverso, tá bom? Ele é indistinguível da rejeição, então se realmente precisar fazer a diferenciação, né? Precisa fazer a biópsia. Mas é tão importante assim fazer a diferenciação? Sim, né? Porque o tratamento é totalmente diferente, né? A necrose tubular aguda, gente, ela é mais ou menos autolimitada, né? Geralmente em 2 semanas, mais ou menos, né? Mais ou menos, aquele epitélio dos túbulos, ele se refaz e o rim volta a apresentar, a reassumir a sua função. A rejeição não. Você precisa entrar com terapia imunossupressora, senão você vai perder aquele rim, né? Então, é por isso que, às vezes, a equipe do transplante fica naquela aflição, né? Porque realmente vai ditar a conduta no caso daquele paciente, tá bom? Então, aqui é um exemplo de necrose tubular aguda, tá? Você faz aqui no pós-operatório, né? Geralmente essa necrose é bem precoce, ocorre no pós-operatório bem precoce. Então você vê, olha só, né? A sístole desse paciente é uma linha, né? Ele sobe em ângulo reto, indicando que a resistência é muito alta, é em staccato, né? E a diástole inversa. Isso daqui é o exame dele 2 semanas depois, né? Então, em 2 semanas a gente observa normalização, né, do exame dele, da função renal dele, né? Por quê? Porque aquele epitélio se refez dos túbulos, tá bom? Então, aqui a importância, já foi questão de prova uma vez também, né? Necrose tubular aguda e rejeição. Os achados de ultrassom são idênticos, né? Você pode ter rins de dimensões normais ou aumentadas, a ecogenicidade do parênquima pode estar normal, aumentada ou reduzida, você pode ter perda da diferenciação,
né? Você pode ter obliteração do seio renal, você pode ter proeminência das pirâmides. E no Doppler, todos eles têm o Doppler alterado? Não, o Doppler pode estar normal. O Doppler normal, infelizmente, não descarta, né? É que quando você encontra, né, alteração, fala a favor, né? Então, no Doppler, o fluxo pode estar normal ou reduzido e os índices de resistência podem estar normais ou aumentados. E o diagnóstico diferencial, infelizmente, né, entre essas duas situações clínicas, necrose tubular aguda e rejeição, diagnóstico definitivo de certeza só pela biópsia, tá? Em relação às complicações parenquimatosas crônicas, gente, a rejeição crônica, né? Na rejeição crônica, né, você vai ter uma perda progressiva da função renal até que uma hora ele entra em falência, tá bom? O rim vai diminuindo de tamanho, você vai ter um afilamento do parênquima com aumento da ecogenicidade, ou seja, o rim enxertado, o enxerto renal numa fase de rejeição crônica é igualzinho a um rim crônico nativo. Rim pequeno, branco, com perda da diferenciação córtico-medular, relação córtico-medular, e quando você vai fazer o Doppler deles, geralmente eles são hipovascularizados, né? E vão aumentar a resistência alta. Isso ocorre tanto no rim nativo quanto no rim transplantado, tá bom? Então, pequeno, branco, perda da diferenciação, hipovascularizado com índices de resistência aumentados, tá bom? Aqui é um exemplo, olha só, esse é um rim crônico, né? Esse é um rim crônico em que você vê que o parênquima, você vê que a maior parte do rim é o seio, né? Gordura. O parênquima fica bem afilado, branco, com perda da diferenciação e os índices de resistência altos, aqui no caso 0,86, tá bom? Então, aqui é um resuminho, tá bom? A gente viu o quê? Que as complicações parenquimatosas, gente, as alterações são meio que inespecíficas, né? Você pode ter range de tamanho normal ou aumentado, pode ter a ecogenicidade do parênquima aumentado ou normal, né? Você pode ter proeminência das pirâmides. Nas complicações parenquimatosas, geralmente, né, quando ocorre, você tem um aumento da resistência vascular, nessas principais complicações que a gente viu, tá? Então, os índices de resistividade maiores que 0,7, 0,75, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho das coleções peri-enxerto. Tá? A gente viu que as coleções peri-enxerto podem levar à compressão, principalmente o que? De veia. Nessas coleções peri-enxerto, eles podem comprimir veia e podem comprimir o que? Ureter. Né? Então, podem levar a quadros de obstrução, tá bom? Em 50% dos pacientes, a gente encontra, né, uma coleçãozinha. Geralmente o que é? Uma hematominha, né? Fica aquele hematoma, né? A maioria deles é pequeno, né? Não vai fazer nada, né? Vai se resolver, vai reabsorver. Quando grandes e que causam sintomas compressivos, aí precisam ser tratados, tá bom? No pós-operatório imediato, as principais coleções que a gente observa, que pode encontrar, são hematoma urinoma. Na fase subaguda, né, então aqui entre o imediato e 6 semanas, seroma urinoma. E na fase mais tardia, linfoceles e abscessos. O aspecto do ultrassonográfico vai depender não só do tipo de coleção que é, mas, por exemplo, no caso do hematoma, que é o mais frequente, tá? Vai depender do estágio evolutivo em que ele se encontra, tá? Então, o hematoma geralmente a gente encontra ou no pós-operatório imediato ou pós-biópsia, né? Frequentemente eles são pequenos, de resolução espontânea. Quando volumosos, podem comprimir, deslocar enxerto e causar hidronefrose. Aí, nesses casos, tem indicação de drenar. O ultrassom vai mostrar aspectos diferentes dependendo do estágio evolutivo, tá bom? Na fase mais aguda, eles tendem a ter aspecto mais sólido, mais heterogêneo, sólidos, né? Hipoecogênicos, né? Heterogêneos. Com a evolução, vai o quê? Aumentar as áreas císticas, né? Vai aumentando as áreas císticas, ele adquire esse aspecto mais complexo até, né, ser reabsorvido, tá?
tá? A linfocele, ela é relativamente frequente da gente olhar, e isso decorre o quê? Da lesão dos linfáticos na hora ali do procedimento cirúrgico. A linfocele geralmente aparece mais tardio. Tá? Então, semanas a meses após o transplante, a localização dele geralmente é entre a bexiga e o rim. Quando pequenos, eles são assintomáticos e a gente acaba descobrindo acidentalmente nos exames de rotina de controle dele, né? Quando grandes, podem causar hidronefrose, acotovelamento de pedículo vascular. O aspecto deles também pode variar, eles podem ser desde anecóicos, né, até esse aspecto aqui, né, em que eles apresentam finas septações e finos ecos internos, tá? Geralmente são bem delimitados, tá bom? Em relação a abscessos e infecções, não é comum a gente ver nos pacientes de transplante, tá bom? Na fase inicial, quando aparece, pode ser secundário a uma complicação de pielonefrite, ou é um paciente que tinha uma coleção, um urinoma, um hematoma ou linfocele que infectou, né? Então, uma complicação de uma coleção que ele já tinha antes. Tá? Lembrar que esses pacientes, né, que são imunodeprimidos e eles estão suspensos, eles estão mais propensos a ter complicações infecciosas. Tá? No ultrassom, o aspecto do abscesso é igual ao abscesso em qualquer outro lugar. Né? O aspecto do abscesso pode variar desde até um negócio hipoecogênico que simula até uma lesão sólida, até uma estrutura que lembra um cisto. Né? Então, o aspecto do abscesso é muito variável. Tá bom? Bem, de complicações urológicas, a gente pode ter o quê? Urinomas, extravasamento de urina. Urinomas são relativamente raras. Quando aparecem, geralmente aparecem na fase mais inicial, precoce, né? Como principais causas, a gente pode ter o quê? Necrose ureteral. Né? Então, aquele tempo de isquemia prolongado, né? Aquela insuficiência vascular pode levar a uma necrose ureteral, aumento de pressão causada por uma obstrução. Essa obstrução pode ser cálculo, pode ser um coágulo, né? Levando então a obstrução do trato urinário, devido àquele aumento da pressão, pode levar, né, a um extravasamento ou até mesmo iatrogênico, tá? Geralmente essas coleções de urinoma são anecóicos, né, adjacentes ao ureter, né, porém eventualmente, né, podem apresentar septações e ecos finos, tá? Bem, a obstrução urinária é outra complicação, e a obstrução, gente, pode ocorrer em qualquer localização, porém a estenose, né, do ureter, né, ele é mais frequente aonde? No local da anastomose. A gente sabe, né, a gente viu que tem um implante envolvido ali, né? Então, o implante do ureter. Então, muitas vezes ocorre aqui. Tá? Então, mais de 90% das estenoses ureterais ocorrem no sítio distal, tá bom? Aonde? No sítio de implantação ureter-bexiga, tá bom? Pode ser por uma fibrose secundária à isquemia ou rejeição, problemas técnicos relacionados à cirurgia, ou até mesmo um acotovelamento do ureter, levando ali uma estenose que é mais funcional do que anatômico. Tá bom? Geralmente essas obstruções são assintomáticas, porém, dependendo, né, do grau de obstrução, do grau de dilatação, né, hidronefrose, né, o paciente pode ter graus variados aí de insuficiência renal, de piora da função renal e aumento dos índices de resistividade das artérias, tá? Então, quando você tem um paciente transplantado, você está lá fazendo o exame e encontrou hidronefrose, você precisa fazer a pesquisa da causa, né? Você tem que, por que será que ele está com essa hidronefrose? Né? Então, pode ser por uma obstrução, por um cálculo, por um coágulo, por um edema de anastomose no pós-operatório imediato, nesse caso vai ser transitório, ou por uma estenose, né, da anastomose ureteral. Tem que descartar a compressão extrínseca. Então, você tem que ver se tem coleções perenxerto, hematoma, urinoma, linfocele, né, que pode estar levando a uma compressão. E lembrar que aumento da pressão hidrostática, ou seja, quando a bexiga está muito cheia, aquele aumento de pressão
na bexiga, né, repercute no ureter e diminui, né, o esvaziamento ali do ureter. Então, nesses casos, a gente precisa pedir para o paciente urinar, esvaziar a bexiga e fazer a reavaliação pós-miccional, né? Porque se for decorrente do aumento da pressão hidrostática na bexiga, na hora que o paciente esvazia a bexiga, vai haver uma melhora dessa dilatação, tá? Outras complicações desses pacientes são cálculos, por exemplo, a gente vai ver que esses pacientes têm uma incidência maior, né? Lembrar que esses pacientes podem não apresentar aquele sintoma clássico de cólica renal, porque devido à denervação do rim, né, nesse processo de transplante, e o cálculo aqui é igual ao cálculo em qualquer outro lugar, né? Então, uma formação hiperecogênica, né, dependendo do tamanho, vai ter sombra acústica, tá bom? E os pacientes, todos eles transplantados, não só renal, hein? Todo paciente transplantado, pode ser renal, pode ser fígado, pode ser pâncreas, né? Eles são imunossuprimidos. Então, na hora que eles estão num regime de imunossupressão, eles ficam mais propensos a apresentar tumores também, tá? Então, principalmente linfoma, né? Carcinoma de pele. Principalmente, mas eles ficam propensos a mais tumores, né? Bem, quando esse paciente apresenta um tumor renal, no enxerto renal, né? Esse aspecto do tumor no enxerto é igual ao tumor no rim, né? Então, se é um carcinoma de células renais, linfoma, né? Então ele vai ter o mesmo aspecto do rim nativo. Tá bom? Então, mas é importante lembrar que esses pacientes têm uma incidência maior de neoplasias devido ao regime de imunossupressão, tá bom? Então, aqui fica um alerta, né? Se você está lá fazendo um exame de um paciente transplantado e você encontrou uma lesão parenquimatosa focal no rim, né? Quais são as hipóteses? Várias, né? Então, pode ser um tumor, carcinoma de células renais, pode ser um linfoma. Tem que tomar cuidado com a pielonefrite focal. Muitas vezes ela simula, assume um aspecto pseudotumoral. Pode ser um hematoma numa fase evolutiva ali que está imitando um tumor. Pode ser um abscesso, pode ser um infarto renal, tá? Então, o diagnóstico diferencial é extenso. Então, a gente tem que tomar cuidado com aqueles diagnósticos assim, é isso, né? Não precisa pesquisar direitinho. Tá? Bem, aqui coloquei uma tabelinha, né, com os achados ultrassonográficos e o diagnóstico diferencial. Tá? Então, no ultrassom você encontra rins grandes, né? Então, o enxerto renal tá grandão. Pode ser o quê? Rejeição, infecção, trombose venosa, né? O rim é pequeno, né? Você encontra lá o enxerto pequenininho, branquinho. Isquemia crônica, rejeição crônica. Né? Você fez lá o Doppler e você encontra uma resistência elevada nas artérias renais, né? Necrose tubular aguda, obstrução, infecção, rejeição severa ou obstrução por compressão extrínseca, né? Compressão extrínseca que é obstrução. Então, são todas causas de aumento de pressão, de índice de resistividade nas artérias renais. Pelo contrário, você encontra resistência baixa nas artérias. Pode ser uma estenose arterial, uma aterosclerose da aorta. Então, lembrar que a artéria renal vem da aorta. Se você tem um comprometimento de fluxo na aorta, ele se repercute na artéria renal. Tá? E uma fístula arteriovenosa que a gente já viu, né, que baixa muito a resistência arterial. E se encontrou um paciente que tem hidronefrose. Então, você vai procurar algum motivo de obstrução estrutural, cálculo, coágulo. Tem que descartar edema de anastomose nas fases iniciais do transplante ou estenose, né, da anastomose ureterovesical. Tem que descartar compressão extrínseca, coleções, né? E ver se a bexiga não está muito repleta